Nós estamos no culto do clamor e eu quero desafiar você a clamar ao Senhor esta noite. Eu quero declarar, diga, esta noite vai ser uma noite de mudanças em minha vida. Aleluia. Eu quero ler com você dois textos. Primeiro eu quero que nós leamos Jeremias, capítulo 33, verso 3, um texto bem conhecido nosso. Diz assim a palavra de Deus: clama a mim. Como é o restante? E eu responder-te-ei e mostrar-te-ei coisas grandes e poderosas que tu não conheces. Aleluia. Amém. Agora eu quero que você vá comigo para o Evangelho de Marcos, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do verso 46. Marcos 10, 46. Diz assim a palavra de Deus: chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade. O filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiam severamente para que calasse, contudo ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu: chama-o. Assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Jogando a sua capa para o lado, de um só salto colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Indagou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Rabone, Senhor, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou: vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo caminho. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos orar e eu quero levantar um clamor pelo pedido do nosso pastor Edson, né, que é a mãe do nosso irmão Marcão, que está na UTI. E eu quero que você agora levanta a tua mão, que nós vamos clamar ao Deus da cura, que vá um encontro agora da nossa filha, da filha dele, e libere sobre ela agora a cura. Libere sobre esta família o seu milagre. Pai, nós clamamos para a tua serva que se encontra naquela UTI. Só o Senhor é Deus. Os médicos talvez estejam impossibilitados de fazer algumas coisas, mas nós cremos no Deus do milagre. Nós cremos no Deus do impossível. E nós queremos agora clamar e liberar a cura sobre a tua serva. Deus, que ela se levante daquele leito. Eu ordeno que toda infecção, toda inflamação, Deus, cesse agora. Que o coração, o pulmão volte a responder, volte a funcionar normalmente. Deus, eu desfaço todo o mal agora, toda bactéria agora eu repreendo, toda infecção eu repreendo e ordeno a cura agora, no nome poderoso de Jesus. Amém. Dá um aplauso forte ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, essa história do cego de Jericó é, para mim, uma das grandes histórias que a Bíblia traz. Esse homem estava lá perdido, cego, no caminho de Jericó. Jericó era uma cidade amaldiçoada. Quando Josué destrói Jericó, ele lança sobre aquela cidade uma maldição. E ele diz: nunca mais seus muros sejam reconstruídos, e maldito o homem que te erguei de novo. E aí Jericó, passa-se o tempo, ergue de novo Jericó, uma cidade de comércio, mas uma cidade que por trás dela sempre existia história de morte, de roubo. O próprio Cristo vai ilustrar isso, uma cidade de muitas negociações, mentiras, uma cidade condenada, uma cidade que era fruto de trevas.
e esse homem vivia nessa cidade. Alguns historiadores vão dizer que este homem, o Bartimeu, ele foi vítima do exército romano, que o cegou por ele fazer parte de um grupo revolucionário, de um grupo que protestava contra os romanos. Então ele foi cometido, ele foi ferido, ele foi cegado, arrancaram os olhos dele. E esse homem estava ali agora nessa cidade, nas trevas, em uma cidade maldita, e ele ficava à beira do caminho, à mercê de quem pudesse dar a ele uma esmola. A Bíblia não relata quanto tempo, o tempo em que ele ficou cego e o tempo em que Jesus o curou, quantos anos se passaram. Mas uma coisa sabe é que ele vivia ali, vivia naquele estado de pobreza, de miséria, e esperando o favor de alguém. Mas eu acho que há algo muito interessante nesse homem, é porque eu creio que ele trazia no coração dele uma convicção, nem que fosse absurda aos olhos humanos, mas eu acho que ele trazia no seu coração uma esperança de que um dia talvez ele voltasse a ver, que um dia talvez ele recuperasse a tudo que ele perdeu. Então ele não deixou morrer essa esperança. E quando ele ouve que Jesus estava ali, eu acho que reacende dentro dele de novo essa vontade, esse desejo de voltar de novo a enxergar, de voltar de novo a ver. Um dia eu estava ouvindo um médico falar, e ele estava dando uma palestra sobre pessoas que perderam os membros, a perna, o braço, essas coisas. E ele falava que essas pessoas, elas sentiam os seus membros, e que era muito comum, às vezes, pessoas que tiveram as pernas amputadas dizer que o pé estava coçando quando não existia pé, porque ele dizia, esse médico explicava que na mente da pessoa não era apagado, então para o cérebro daquela pessoa aquele membro ainda existia, e ele dava comando a esses membros, e às vezes ela trazia essa sensação de que ainda estava lá, e eles sentiam coisas que não podiam sentir. Então eu acho que esse homem, ele trazia dentro dele essa sensação, esse desejo, sabe, e como ele já havia enxergado, talvez ele guardasse na sua memória lembranças de coisas que ele viu, e ele saiu guardando como fotos lá no seu arquivo da sua mente, e quem sabe esperando um dia voltar de novo a enxergar, voltar de novo a ser curado, o que parecia impossível aos olhos humanos. Até hoje, o dia de hoje, é muito difícil, é praticamente impossível você devolver a visão de uma pessoa. Só em alguns casos, muito raro, que os médicos conseguem restaurar a visão de algumas pessoas que estão ficando cegas. Então, mas esse homem, não se sabe como, porquê, mas ele guardava essa esperança. E aí, ele vai levantar um clamor quando ele ouve a voz de Jesus. Eu quero te dizer esta noite que Jesus está aqui, e Ele está pronto para ouvir o seu clamor. Ele está pronto para ouvir a sua voz. Quero também que você entenda que o seu clamor, ele tem força. Há uma força, um poder que emana da voz do que clama. Por isso Deus vai dizer, clama a mim. Se Deus está dizendo para você clamar, é porque dessa voz, na voz do seu clamor, sai uma força que move, é como uma chave que abre portas no sobrenatural, que abre portas nos céus, que abre janelas nos céus, e que derrama sobre você bênçãos, e o impossível acontece. Precisamos aprender esse caminho do clamor. Foi esse caminho
que o cego Bartimeu seguiu e foi abençoado e teve a sua vida mudada. Quando Deus ele manda a gente levantar um culto de clamor, é porque tem no coração dele algumas coisas que ele quer fazer. Então você não pode chegar aqui no culto de clamor e ficar calado. Você tem que abrir a sua voz. Você tem que gritar mesmo. Você não pode ter medo, vergonha de quem está ao seu lado, porque quem sente a sua dor é você. Quem está sentindo a dor é você, não sou eu. Então, se Deus diz clame, o que você tem que fazer é clamar. Se Ele que é Senhor sobre todas as coisas e Ele diz clame, se Ele manda você clamar, então faça o que Ele manda e não o que a sociedade impõe. Obedeça ao que Ele manda. É como comprar uma TV. Imagine se que você compra uma TV e lá a pessoa que fez a TV, ele diz para você ligar a TV, você tem que apertar o botão vermelho. Esse é o que liga. Aí você quer apertar o botão verde, rosa, amarelo, você não vai ligar nunca a televisão. Mas nós fazemos isso na vida espiritual. Deus diz, é para clamar, aí você chega, é para clamar, não é para ficar calado, é para gritar mesmo, é para dizer, olha Deus, aqui está a minha dor. Então nós estamos em um culto de clamor. E eu quero nessa noite falar sobre as vozes que envolvem o clamor. Existem algumas vozes que envolvem o clamor, e aí nós vamos encontrar aqui nessa história. A primeira voz é a voz da multidão, e aqui eu quero te chamar da multidão de Cristo. Existe sempre duas multidões. A multidão que é a multidão do mundo, que está sempre falando coisas e te levando para muitas direções. E quando a gente ouve às vezes a voz dessas multidões, a gente fica perdido, porque a gente não sabe em que direção andar, e aí vai para lá, vai para cá. É o que tem acontecido hoje, por exemplo, com a internet. Você ouve muitas vozes. Por exemplo, quantas pessoas morreram porque ouviram vozes que diziam, não se vacine, a vacina é do diabo, a vacina vai te deixar paralisado, a vacina vai te matar, a vacina foi feita para te matar. E aí eu perguntava, mas por que a vacina foi feita para matar se o vírus já está matando? Então não precisa de vacina, o vírus já está matando, para que fazer uma vacina? Se é para matar, deixa morrer no vírus mesmo. Aí diz assim, a vacina é o sinal da besta, mas a Bíblia diz que o sinal da besta é na testa e na mão, e a vacina era no braço. Então a gente fica ouvindo coisas, a multidão vai te arrastando, e você não sabe às vezes que decisão tomar, quando você ouve o som das muitas águas, que não é dos céus, as águas que não é dos céus, o som que não é do céu. Eu quero que você entenda que o Espírito Santo, ele tem um som, ele tem uma voz que você precisa ouvir. O que eu acho interessante é que Bartimeu, ele era treinado, o ouvido dele era aguçado em ouvir vozes. Quando você perde a visão, então outros sentidos seus são aguçados. O tato, a audição. Aquele homem, ele era treinado em ouvir vozes. E quando ele ouve a voz de uma multidão que vinha saindo, ele percebe que a voz daquela multidão soava de forma diferente. Ela falava de um Cristo, de um Messias, daquele que era filho de Davi, que a Bíblia disse que quando ele viesse ao mundo, ele levaria sobre si as nossas enfermidades. Estava escrito lá no profeta Isaías, e aquele homem conhecia o profeta Isaías. Então ele percebeu que a voz daquela multidão era uma voz diferente da voz que ele sempre ouvia naquele caminho. Não era a primeira vez que passavam grupos ali, grupos falando muitas coisas,
Mas ele disse: essa voz dessa multidão é a voz diferente. Que voz você está ouvindo? Que voz você está ouvindo? A voz dos céus ou a voz da multidão do mundo? O seu clamor, ele pode ser atrapalhado, equivocado, se você não ouve a voz certa, a voz que vai te conduzir para o caminho certo. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, mas não é ouvir qualquer voz, não é ouvir qualquer coisa. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aquele homem estava ouvindo a palavra. Jesus era a palavra, o verbo que se fez carne. Então ele disse: essa voz, a voz dessa multidão, é uma voz diferente das vozes que eu tenho ouvido neste lugar. Então ele começou a perguntar: que voz é essa? E disseram a ele: essa voz é a voz do Messias, é a voz de Jesus. Então ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Então ele começa a clamar e a invocar a promessa que Deus fez a Davi, a promessa de que os filhos de Davi seriam abençoados, que os filhos de Davi teriam um lugar especial no coração de Deus, que os filhos de Davi gozariam coisas benditas sobre a terra, que os filhos de Davi têm direito à cura, ao milagre, à prosperidade, à bênção, ao perdão, à misericórdia, a sentar-se ao trono de Deus. Então ele começou a dizer: filho de Davi, tenha compaixão de mim. E ele sabia que Jesus era aquele que iria perpetuar o trono de Davi sobre a terra. Ele disse: esse é o que tem poder para mudar a minha história. Então eu vou clamar a Ele, eu vou gritar a Ele, e eu vou fazer coro com essa multidão que grita pelo nome de Davi, que grita pelo nome do filho de Davi. Eu vou fazer coro com essa multidão que grita pelo nome de Jesus. Tem tantas multidões aí reunidas, né? Gritando por tantos nomes. Tantos nomes. Essa semana eu estava vendo na televisão um cantor aí, milhares e milhares de pessoas gritando. Quantos cantores e cantoras nós temos no Brasil que reúnem milhões de pessoas, e as pessoas gritam o nome dessas pessoas, mas a vida delas não muda. É só uma emoção, é só um momento, e alguns choram, desmaiam, só em falar o nome dessas pessoas. Tem pessoas que passam a noite toda só para ter a chance de sentar assim na frente, de poder estar mais próximo do palco, só para ver um pouquinho mais de perto aquele ídolo deles. E eles gritam o nome, gritam, mas não resolve nada. É uma multidão que está gritando, mas não tem promessa, não tem herança, só tem emoção. Mas esse homem não, ele disse: esse homem aqui, o filho de Davi, ele pode mudar a minha vida. E se eu tiver que gritar para alguém, eu vou gritar para ele. Você imagina quantas vezes no dia aquele homem tinha que gritar: uma esmola, por amor de Deus, por amor de Yahvé. Quantas vezes ele gritou, e ele gritava durante o dia, para que alguém colocasse a mão no bolso, na sacolinha, e desse a ele algumas moedas. Então aquele homem sabia o que era gritar para pedir ajuda, mas todas as ajudas que ele recebeu, nenhuma delas mudou para sempre a vida dele, nenhuma delas mudou o destino dele. A única ajuda que ele recebeu e mudou o destino dele completamente, porque não foi uma esmola, foi uma nova vida, foi o filho de Davi. Então nesta noite você pode clamar a Ele, e Ele vai mudar a sua sorte. Você crê nisso? Você crê nisso? Amém? Pergunta a teu irmão: você crê nisso? Você está disposto a gritar por Ele? Pergunta a Ele. Aleluia.
Outra voz que envolve o clamor é a voz contrária. A voz contrária que te paralisa. Sabe, aquele homem, ele começou a gritar, e a Bíblia diz que severamente. Eu acho interessante essa expressão, severamente. Diziam a ele: cala a boca, cego. Cala a boca, cego. Eu acho que alguns até xingaram, dizendo assim: cala a boca, cego ordinário. Para de gritar. Você está incomodando. Interessante que a mesma coisa fizeram com a mulher Cirofenícia. Quando ela saiu gritando: Jesus, Jesus, tenha misericórdia de mim. A Bíblia diz que os apóstolos, não foram pessoas diferentes. Os apóstolos diziam àquela mulher: mulher, cala a boca, mulher, para de incomodar o mestre. E a ponto deles chegarem para Jesus e dizer assim: Jesus, manda essa mulher embora, porque ela está gritando demais. Ela está incomodando a gente com o grito dela. Eu me lembro que um dia tinha um culto aqui na igreja, e tinha uma irmã aqui, mas a irmã gritava. Aí tinha uma outra do lado dela, e disse: eu tive que sair do lado daquela mulher, que ela estava gritando. Cala a boca, cego. Quantas vezes você é impedido de clamar, irmãos? Quantas vezes existem vozes que te mandam calar? Às vezes não precisa nem falar, mas pela forma como as pessoas te olham, ou atravessa assim, diz assim: cala a boca, cego. Cala a boca, ordinário. Cale a boca. Essas vozes que são contrárias ao clamor. E às vezes dentro de você tem uma voz do inferno que diz a você: para que você vai continuar orando? Para que você vai continuar gritando? Para de gritar, para de falar, para de orar. Quanto tempo você tem feito essa mesma oração? Para com isso. Ele não vai te dar ouvido. Jesus não vai te ouvir. Ele não vai se importar, ele não se importa com você. Está vendo aí o resultado? Olha o que disseram, olha o que o médico disse, olha o que o advogado disse, olha o que o banco disse, olha aí o que falaram, olha o que o psicólogo falou, o que o doutor falou. Aí você diz: é verdade, eu não vou clamar mais, eu vou calar a minha voz. Mas aquele cego disse: eu não vou me calar. Diga a tua irmã assim: eu não vou me calar enquanto Deus não responder. Diga forte assim: enquanto Deus não responder, eu não vou me calar. Amém. Dá um aplauso forte a Ele. A Bíblia diz que quanto mais mandavam ele se calar, mais ele fazia o quê? Gritava: cala a boca, cego. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Cala a boca, cego. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu acho que ele ficava assim, gritando, empurrando: filho de Davi. Ele ficava gritando para tudo que era lado, para tudo que era direção. E as vozes contrárias, todas as vezes que você se levantar para clamar, vai ter uma voz contrária para dizer a você: cale a boca. Vai ter uma voz do inferno que vai mandar você calar a boca. Vai ter uma voz dentro de você, a voz da razão. A voz da razão, ela é perigosa. A voz da razão, ela é destrutiva. Porque a fé, ela não é nem razão, nem emoção. A fé é fé. Tem pessoas que vivem uma fé emocional. Então ela vai na onda da emoção. Hoje eu estou fervendo, hoje estou pegando fogo. Ela é só na emoção. Tem outros que é na razão. Porque eu penso assim, tal. Aí fica só racionalizando a fé. A fé não está nem sujeita nem à emoção, nem à razão. A fé é a presença viva do Deus vivo, capaz de fazer todas as coisas e de invocar a existência, aquilo que não existe. Cala a boca, cego. E ele continuou falando: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Quantas vozes já mandaram você se calar? Quantas vezes? E você desiste. Você desiste porque você começa a ver a lógica. Mas você não pode desistir daquilo que não chegou ao fim. Diga a tua irmã assim: não desista daquilo que não chegou ao fim. Você às vezes dá uma sentença
que Deus não deu. Você rompe coisas que Deus não rompeu. Você encerra coisas que Deus não encerrou. Você tem que gritar, gritar, gritar. Eu me lembro uma vez quando o Kevin ficou internado na UTI. E a gente estava orando muito, foi muito ruim para a gente. Foram dias difíceis, dias de dor. Foi a segunda vez que ele foi para a UTI. E eu comecei a clamar. E eu disse, ele vai sair da UTI direto para casa. Aí tem uma pessoa minha que é da família, que é da área de saúde também. Ela disse assim, você é doido? Você já viu alguém sair da UTI para casa? Sai da UTI e vai para o quarto. Eu disse, mas ele vai sair da UTI para casa. Ele não vai para quarto nenhum. Já chega de ficar nesse hospital. Ficava dormindo lá no hospital, naquela UTI. Eu e Débora dormia na porta da UTI, eu dormia dentro da UTI. Depois a gente revezava. Ela ia para dentro da UTI, eu ia para a porta da UTI, porque só podia ficar um lá. Mesmo assim, porque deixaram, porque ele era criança ainda. E aí passou uns 3 ou 4 dias, não lembro quantos dias ele passou naquela UTI. A médica me chamou de manhã e disse, pai, seu menino está bem. Eu disse, está bem, graças a Deus. Ele vai para casa. Eu disse, é isso aí. É isso que eu queria ouvir. Direto para casa. Não vai passar em quarto. Clama. Quanto custa você chorar? E quanto custa você clamar? Então, se você vai chorar pela miséria que está apontando lá na frente, antes de começar a chorar antecipadamente, clame, grite, até que Deus diga o contrário, até que Deus diga não clame mais. Mas enquanto Deus não disser, clame. Enquanto Deus não bater o martelo, clame. A não ser que Deus diga assim, não clame mais. E até às vezes quando Deus diz, não vou fazer, você continua clamando. Eu me lembro que quando minha irmã ficou doente, muito doente de um câncer, eu clamava a Deus, clamava de dia e de noite pela cura dela. Um dia de noite o Espírito disse para mim, olha, eu não vou curar a sua irmã, eu vou levar ela para mim. Eu disse, não Senhor, e comecei a clamar, e fiz igual a Abraão, comecei a negociar com Deus. Eu disse, Deus, o Senhor não pode levar, e comecei a falar das coisas que ela precisava fazer nessa vida ainda, e eu fiz com Deus uma prova. Eu disse, Deus, eu vou lá, e se ela falar assim, 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 o Senhor deixa ela ficar. Aí ele disse, vá, mas ela vai te falar assim, 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 e essa é a prova que eu vou levar. Eu disse, tá difícil essa conversa. E eu fui, cheguei lá no outro dia, comecei a conversar com ela, e aí ela começou a dizer o que Deus disse que ela ia dizer. Eu disse, uau, acabei de perder minha irmã, com nada na terra. E eu voltei para casa e eu chorei de novo, e Deus disse, vá lá outra vez. E por 3 vezes eu fui lá, e 3 vezes Deus confirmou que ela não ia ficar. Mas eu tinha uma palavra, uma resposta ao meu clamor. Você entende isso? Você entende isso? Eu sei que ela está no céu, que ela está bem, e que Deus, no momento que Ele quis levar, Ele a levou. Mas Deus respondeu ao meu clamor. Diga também assim, Deus vai responder ao seu clamor. Não pare de clamar. Aleluia. Clame, grita, fala. Abra a tua boca. Abra a tua boca e clama. Olha, Senhor, olha para aí. As vozes contrárias vão querer fazer você se calar, vão querer mandar você parar. A voz do mundo, a voz interna, a voz do diabo, a voz da sociedade, e até na igreja.
Tem uma história engraçada, diz que uma irmã ficava na igreja, aleluia, glória a Deus, aleluia. E aí isso incomodava os irmãos, porque essa irmã dá tanto aleluia, glória a Deus. E a irmã era pobrezinha, era a mais pobre da igreja. E aí até o pastor entrou no negócio aí e disse, olha, eu vou fazer uma proposta a essa irmã para ela parar de ficar gritando na igreja. Aí disse, irmã, se a senhora parar de ficar gritando glória a Deus aqui, eu te dou um sapato novo. Ela disse, é meu, pastor? Ele disse, eu vou te dar um sapato novo. E a pobre da irmã está lá, sentada na igreja. E aí quando o pastor falava uma palavra boa, forte, ela fazia... E ele falava, e ela... E aí teve uma hora que ele deu uma palavra, ela disse, com sapato ou sem sapato, glória a Deus! 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 Você não pode calar. O pastor estava orando na sacada do apartamento, orando. O vizinho de cima gritou de lá, ô, cala a boca. Ele disse, desce e vem orar comigo. Diga até, irmão, assim, não ouça as vozes contrárias. Clame. Tudo está dizendo não, você continua clamando. Tudo ao contrário, você continua clamando. Porque quem tem a última palavra é Deus. Aleluia. A última voz que envolve o clamor, a voz de Jesus que chama. Quando a voz de Jesus entra no seu clamor, então tudo para. Tudo para. O choro para, a angústia para, a preocupação para. Quando aquele homem está gritando, então alguém chega para ele e diz, se alegre. Se alegre. Ele está te chamando. A voz de Jesus entrou. Eu quero te dizer nesta noite que a voz de Jesus vai entrar no seu clamor. A voz de Jesus ela é mansa e ao mesmo tempo ela é poderosa. Eu não sei explicar. Eu não sei, meu português é muito pobre para eu explicar a voz de Jesus. É uma voz, é como um fogo que vai queimando assim, sabe, um poder que vai arrancando de dentro de você toda a sua dor, toda a sua angústia, toda a sua preocupação. Quando ele fala, diz, uau, o que você quer? O que você quer? O que você quer? Qual é a sua demanda? Qual é o seu pedido? Interessante isso aqui, é porque Jesus, ele é muito específico. Sabe, irmão, às vezes a gente precisa ser mais direto com Deus, naquilo que a gente realmente quer, até para que a gente saiba contar o milagre depois. O que você quer? Você está gritando, o que você quer? Você está me chamando, o que você quer? Eu quero ver. Eu quero ver, é isso que você quer? Uau! Então veja, o que você quer? O que você realmente quer? Ah, Senhor, eu queria ter muito dinheiro. Quanto você quer de dinheiro? Quanto você precisa de dinheiro? Para que você quer o dinheiro? O que é que você vai fazer com ele? Quanto você quer? Quanto você precisa? 10 mil? 20 mil? 50 mil? 1 milhão? Quanto você precisa? Por que você tem vergonha às vezes de dizer a Deus o que você precisa? Ah, Senhor, eu quero ficar curado. Você quer ficar curado de quê? Dos rins, do fígado? Qual é a sua necessidade? Ou quais são as suas necessidades?
Um dia eu vi um homem criticando um pastor porque ele fazia orações específicas por determinado tipo de doença. Eu achei isso tão absurdo, isso. Você criticar alguém porque diz assim, hoje eu vou orar pela coluna. Quantas pessoas sofrem de coluna? Quantas pessoas sofrem de dores? E se Deus está mandando ele orar por coluna, ele tem que orar por coluna. O que você quer? Pergunta ao teu irmão assim, o que você quer? Interessante que Salomão faz uma oferta, mata 1000 bois, faz uma super oferta, um super altar. Você já imaginou o que é você ofertar 1000 bois? E o sacerdote tinha que matar o boi, sangrar o boi, tirar a pele do boi, separar a carne da gordura, queimar a gordura. Imagine fazer isso com 1000 bois. Você já imaginou quantos dias o sacerdote levou só tratando essa oferta de Salomão, fora as outras ofertas? Aí Deus pergunta a ele, o que você quer, Salomão? Pergunta a teu irmão assim, o que você quer de verdade? As suas demandas que estão ali, o que você quer? Aí vem a voz de Jesus e diz, eu estou aqui. A voz de Jesus que diz àquele moço, eu estou aqui. A voz de Jesus que diz a você, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Quantas vezes você já ouviu essa voz que disse, eu estou aqui. Eu estou aqui com você nesse negócio, não se preocupe. Eu vou entrar com você. Eu estou ao seu lado. Fala para mim o que você quer. Fala para mim. Irmãos, eu quero te dizer que nesta noite Jesus está aqui. Você pode ouvir essa voz dentro de você dizendo, eu estou aqui. Clama a mim e respondeste-ei. E naquele dia, aquele homem teve a voz da resposta. A voz que ele precisava ouvir e a sua esperança. Aquilo que parecia impossível de acontecer, que nunca aconteceria, acontece na vida dele. Porque a voz de Jesus diz, seja curado. Volte a ver a voz de Jesus. A força do clamor daquele homem desatou a força dos céus. A força do seu clamor vai desatar as forças dos céus. Vai desatar o poder dos céus na sua vida. Aí alguns dizem assim, mas eu não tenho fé para isso. Jesus diz algo muito interessante sobre fé. Ele diz, a sua fé precisa ser só e unicamente do tamanho de um grão de mostarda. Isso quer dizer, por menor que seja a sua fé, ela é grande o suficiente para fazer um estrago nessa terra. Por menor que seja a sua fé, ela é capaz de mover um monte. Se você tem uma fé pequena, você já tem muita coisa. A fé pequena que você tem é suficiente para mover montes. Diga a teu irmão assim, a fé que você tem é suficiente para mover montes. Então clame. Diga a ele, então clame. Declare. Viva a fé. Aleluia. E fica de pé, eu quero orar por você.